Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Sintonia Brewster, Brewsters Brasileiras. A cada episódio, conversarei com mulheres cervejeiras de diferentes estados do Brasil. Eu sou Bianca Sartori e hoje abriremos 2023 com o maior estado brasileiro, nosso Amazonas. Na voz de Evelins, sommelier de cerveja, mestre em estilos, palestrante, mãe solo, conheceremos um pouco mais sobre o ramo cervejeiro dali, as mulheres cervejeiras e suas oportunidades, além de tratar de pautas importantes como machismo, racismo, gordofobia, como é a maternidade no meio cervejeiro e muito mais. Sintonizem-se conosco que o papo tá ótimo. Saúde! Bem-vindos de volta à Sintonia Brewster desse ano 2023, nosso primeiro episódio do ano aqui, retornando à nossa segunda temporada com as Brewsters brasileiras. E hoje recebendo uma convidada especialíssima de um estado maravilhoso do Brasil, que é o Amazonas. Estamos aqui com a Evelins, sommelier de cerveja, também muito envolvida nesse ramo. Seja muito bem-vinda, Ivy. Muito feliz que você aceitou meu convite para estar aqui, falar um pouquinho aí sobre esse estado maravilhoso que eu ainda não conheço, mas espero um dia poder conhecer. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco sobre o Amazonas, sobre a cerveja no Amazonas e tudo, e sobre ser mulher cervejeira no Amazonas, né? E quem não conhece o Amazonas tem que conhecer, inclusive até New York Times já disse que Manaus é uma das 52 cidades que tem que ser conhecidas, viu? É, lá, tá vendo? Irei, se assim puder, irei, pode ter certeza. E, bom, antes de a gente começar nosso papo, estamos nós duas, né, degustando uma cervejinha. E vou aqui, né, introduzir a minha primeiramente, que é uma cerveja. Eu tô aqui, né, atualmente morando na Irlanda. Acho que quem acompanhou aí o último episódio do podcast, eu comentei sobre isso. Então, eu tô 4 horas a mais de Manaus, né? Isso. E eu tô com uma cerveja irlandesa aqui, de Kinegar, chama, né, a marca Kinegar, é de Donegal, é uma Porter aqui de 4,8%. Ela é bem suave, muito gostosa, assim, muito gostosa, né? Tipo, é como sommelier, a gente não pode falar sobre o gosto, né? Já comecei errado. Ela, enfim, ela tem um corpo de baixo, assim, a médio, ela tem aqui uma cor escura, né, marrom, um toque bem suave de café, assim, meio que chocolate. Aí eu falo, bem saborosa pro meu paladar. Você, Ivy, o que você trouxe? Eu tô aqui com a Masterpiece, cervejaria Masterpiece, que é cervejaria de mulheres também. Que Eu só não lembro de onde elas são. É do Rio de Janeiro, Niterói. É uma blonde ale com goiaba. Eu adoro as latas deles, que eles sempre botam obras de arte. Que linda! Nossa, muito linda. São lindas as latas. Conheçam a Masterpiece, que ela merece. É uma cerveja bem clarinha, uma blonde ale bem característica, tem uma acidez bem levinha e o sabor da goiaba tá persistente. Tem o aroma e sabor de goiaba. Que delícia! Fiquei curiosa para experimentar. Assim que eu for para o Brasil, irei buscar essa cerveja. Mas, enfim, cervejas apresentadas. Vamos lá, Ivy, conta um pouquinho pra gente. Quem é você, né? Qual cidade aí do Amazonas que você mora? E qual que é a sua ligação aí com o ramo cervejeiro, por favor? Eu sou de Manaus mesmo, capital do Amazonas. E sommelier de cerveja desde 2020, ali início de 2020, antes de estourar a pandemia, foi quando eu me formei. Me formei, inclusive, por uma escola que tinha aberto aqui, mas infelizmente fechou. Em 2021, eu fiz o curso de estilos pela Science of Beer, sou mestre em estilos também. E agora, em 2022, também estou certificada pela Science of Beer como juíza de cervejas. Que máximo! Arrasou. E agora, me preparando agora para o BJCP, que é outro curso, e assim a gente continua estudando, né? Sim. E aqui pelo Amazonas eu vou trabalhando com aula, trabalhando com eventos, trabalhando com consultorias para empresas, treinamentos para bares e toda essa parte do ensinar que o sommelier faz. Né? Sim, sim.
Maravilha! Nossa, a gente não pode parar de estudar, né? É. Tem muita coisa aí o tempo todo, conhecimentos novos e aperfeiçoamentos aí nesse ramo. E que legal. Bom, falando um pouquinho sobre o estado aí do Amazonas e as mulheres cervejeiras do Amazonas, quais são suas percepções sobre essa representatividade e os trabalhos femininos dentro do estado? Claro, né, lembrando que é uma percepção sua sobre o Amazonas e a gente gostaria de, né, de saber como são as mulheres cervejeiras. Então, antes mesmo de eu entrar nesse ramo, já tem umas mulheres que já vinham por aí, até a Miriam, que você conheceu, que foi quem me indicou para ti, ela já vinha há muito tempo trazendo mulheres para conhecer mais produção de cerveja, para conhecer o meio cervejeiro. Ela é sommelier também, formada em outra escola, fora de Manaus, porque não tinha aqui ainda. E dentro do meu curso e da turma seguinte, eu vi bastante mulheres interessadas. Só que a gente sabe que o meio cervejeiro, não só no Brasil como no mundo, é um meio machista, elitista e racista, né? Então, assim, as mulheres por aqui, como 90% das pessoas que eu vejo que fazem curso de sommelier, eles acabam fazendo mais para hobby, né? Mas aqui em Manaus, eu vejo das pessoas que trabalham realmente com a cerveja, tem mais mulher do que homem. Sério? Em quais ramos, assim, você percebe? Donos de cervejaria é um monopólio masculino e a gente sabe como é que funciona. Mas nós temos, por exemplo, tem 2 bares especializados em cerveja aqui em Manaus que são geridos por mulheres. Tem, inclusive, em um deles, uma sommelier mulher, que é uma sommelier que toma conta. No outro é um sommelier homem. Tem mais 2 sommeliers que trabalham junto comigo, assim, a gente faz parcerias de vez em quando, que gostam de trabalhar realmente no ramo cervejeiro, não estão ali com o diploma só por gostar de cerveja. Então, assim, de sommelier, aqui em Manaus, nós temos 4 mulheres trabalhando e 2 homens. Poxa, que legal! E assim, você então faz esse trabalho de sommelier propriamente em Manaus? Como que é o mercado aí para você? Como que você percebe o interesse das pessoas no seu trabalho? Essa percepção, inclusive, porque ser sommelier de cerveja também é uma profissão nova, né? Foi considerada uma profissão, inclusive, só no ano passado. Como que você sente o mercado nesse sentido aí? As oportunidades para você? O mercado em Manaus ainda é muito pequeno. Pequeno assim, nós temos pequeno em comparação ao que nós temos no restante do Brasil, né? Certo. Sul e Sudeste é um movimento muito grande, né? Já é muito evoluído na questão das cervejas artesanais e tudo mais. O Centro-Oeste vem crescendo bastante, vem evoluindo bastante, principalmente trazendo muita coisa de fruta e etc. E o Nordeste também está crescendo bastante na questão da produção de cerveja artesanal. Já aqui para o Norte, a gente vê, apesar de ter lá atrás, o Pará, por exemplo, foi uma das primeiras cervejarias artesanais do Brasil, foi a Amazon Beer, mas ficou por aí, entendeu? Eles não vê a gente não vê uma evolução constante, diferente do que está acontecendo no Centro-Oeste e no Nordeste. Mas isso também se deve muito ao público daqui, que ainda não tem muito conhecimento de cerveja artesanal. Quando a gente fala de cerveja artesanal, as pessoas pensam no máximo, algumas pensam, e é uma bem pequena minoria, pensam no máximo numa cerveja de trigo. Então, por isso que o meu trabalho ele começou e eu percebi que eu tinha que começar trabalhando com a educação das pessoas, fazendo curso, degustações, para as pessoas começarem a entender o mercado e por que vale a pena. Sim, sim. Tá crescendo, né, esse mercado das artesanais no país em geral, mas é isso, a percepção, assim, regional de cada estado, vamos dizer assim, é uma coisa que eu ainda não tenho. Estão saindo, né, pesquisas a respeito e tal. É interessante de você compartilhar isso com a gente. E as pessoas, assim, né, se interessam, você percebe que, por exemplo, quando você vai ministrar um curso, essa parte educacional, são mais homens, mais mulheres, você percebe uma diversidade aí de quem se interessa por estudar esse assunto? Acho que por estudar cerveja, se interessar e ir atrás, são mais mulheres. Os homens, eles têm um certo receio, assim, digamos, de sentar e querer estudar cerveja, porque
Eles acham que cerveja é só aquilo que ele tem ali, pronto. É aquilo só pra encher a cara. A mulher, ela tem... Eu acho que a mulher, ela gosta mais das experiências. Então, ela vai mais atrás de estudar o que ela tá tomando, tanto vinho quanto cerveja. Mas eu, por exemplo, mês passado, não, em novembro, eu dei um curso para um motoclube. 20 homens sentados me ouvindo falar sobre cerveja. E que eles não precisavam encher a cara, podiam tomar uma cerveja de qualidade e tudo mais. Eu acho que assim, Manaus é uma cidade onde as pessoas elas estão procurando muito por novas experiências. Tem pouca coisa para você fazer ainda, tem pouca coisa para você fazer, então tem muito mercado ainda para a gente alcançar com cerveja artesanal. Sim, sim. E legal saber desse interesse aí da população do Amazonas em estudar cerveja. Espero que cresça, né, cada vez mais, porque acho que é mais sobre isso também. Enfim, tem tanto tipo de cerveja, tanto produtores de cerveja aí, né, com estilos diferentes e interessantes. Tem às vezes eu escuto pessoas falando que não gostam de cerveja, falar, você não conhece todas as cervejas, você não achou do seu paladar ainda. Eu adoro ouvir essa frase que eu respondo exatamente isso. Você ainda não achou a certa. Mas, enfim, quais as vantagens que você sente que tem de morar aí no Amazonas, em relação, né, a esse meio cervejeiro? E quais são as maiores dificuldades também? A vantagem é por causa do meio em crescimento ainda, né? Ainda tem muito espaço para crescer. E essa é uma vantagem, se você comparar com São Paulo, por exemplo, que já tá cheio de gente fazendo a mesma coisa. Então você tem um espaço para crescer muito maior. Se você tem a capacidade, a vontade, você consegue crescer. E uma outra coisa também que eu percebo em Manaus, que em Manaus você consegue vender absolutamente tudo que você quiser. É mesmo? As pessoas têm interesse em comprar. Eu acho que aqui é um lugar onde as pessoas não têm muito onde gastar o dinheiro delas. Então, elas têm interesse. Se você entregar uma coisa de qualidade, você vai conseguir vender. Né? Poxa lá, gente. Pessoal, vamos para Manaus. Né? Vender cerveja. Cresce aqui em Manaus. Tem espaço para crescer aqui ainda. Muito. Que legal, que ótimo. De desvantagem, a principal é distância, né? Porque distância Eu brinco que Manaus é outro país, assim. Geralmente, quando eu falo do Brasil, eu falo lá no Brasil. Porque tem a estrada que não existe para sair para Rondônia e etc. A gente só vai para cima, né? Só vai para Roraima e para Venezuela. Ou de barco você sai também. Então, assim, é uma distância muito longa. É isso que eu ia perguntar também. A locomoção entre os lugares aí é uma dificuldade ou não? Barco ou avião, na maior parte das vezes. E de carro você só vai para Roraima e Venezuela. Você não desce por causa, não de carro, né? Por causa da estrada que não existe. Que é uns buracos imensos, umas crateras gigantes que carro não passa. E não há interesse político, né, em arrumar isso, então fica por aí. E não é barato sair daqui de avião, nem de barco é mais barato, mas também são 5 dias de viagem, 6 dias de viagem. Nossa! E as pessoas, tem muita gente que faz essas viagens de barco? Muita gente viaja de barco, muita gente vai, principalmente Amazonas e Pará, essa conexão de barco é o tempo todo. É sempre de barco. Mas aí são são 3 dias? Você comentou isso? Depende do local para onde você vai e depende também se você está subindo ou descendo o rio. Que para subir o rio demora mais do que para descer. Mas aí, para-se para se hospedar em algum lugar? Como que funciona as paradas? Não, você dorme dentro do barco, em rede. E tem local para dormir no barco. Tem lugar para armar rede, você dorme na rede. Ou então mas tem você que tem que levar a sua própria rede. Isso, você leva a sua rede. Ou às vezes tem cabine, o que é mais caro e tudo mais, mas 90% das pessoas dormem em redes. É bem legal. Depois você procura foto sem ter um monte de rede pendurada assim no barco. Meu Deus! Cabem quantas pessoas geralmente no barco? Qual que é a lotação? Depende do barco. Tem barco pequeno, tem barco para 80, 50 pessoas, tem barco menor, tem barco de todos os tamanhos. E teria espaço para todo mundo pôr a rede? Tem espaço para todo mundo. Gente, e você sabe mais ou menos o custo? Por exemplo, né, se eu quero ir do Amazonas para o Pará, quanto que eu pagaria, mais ou menos? Mais ou menos uns 300, 400 reais. Gente, e tem comida? Essa parte eu não sei te dizer. São 3 dias de viagem, né? Eu vou ter que levar meu cooler de cerveja e a comida.
Geralmente quem viaja de barco já vai levando tudo, mas assim... Pagando R$300. É porque quando eu viajei de barco foi mais a lazer com família, assim, de ir pra praia próxima, tudo bom, essas coisas assim, então não tinha muito que levar muita coisa. Pra falar a verdade, eu não sou muito fã de barco, porque apesar de saber nadar, eu morro de medo do Rio Negro, porque é o Rio Negro. Por quê? Quando você diz Rio Negro, qual que é o perigo do Rio Negro? É um rio muito grande, então, e ele é escuro, né? Assim, nunca sei o que tem lá embaixo. Entendi. Eles dão alguma coisa em relação a isso, de, por exemplo, né? Colete salva-vida. Eles têm que ter pela Capitania dos Portos, tem que ter, pela Marinha, tem que ter colete salva-vida para toda a quantidade de gente que tá no bar. Não pode faltar. E será que tem transporte de cerveja por barco, hein? Eu não sei te dizer. Mas enfim, vamos voltar aí pro foco das mulheres cervejeiras do Amazonas. Você sente que tem espaço para mais mulheres entrarem nesse mercado aí dentro desse estado? A gente comentou sobre os interesses, né? Mas assim, mulheres que queiram realmente trabalhar com isso, estudar sobre isso. Você sente que tem espaço para elas? Eu acho que tem sim, porque aquilo que eu te disse, eu já estou vendo mulheres dominando esse mercado aqui em Manaus. Já tem mulheres gerindo bares, já tem mulheres donas de bares, então tem espaço para mulher e é só a gente ter a coragem de quebrar aquele meio do caminho que os homens inventam de colocar, entendeu? Sim, claro. E como você acha que a gente poderia, né, melhorar essa valorização, visibilidade e atração de mais mulheres, né, referente aí no Amazonas? Eu acho que a melhor forma é a gente realmente indo atrás e mostrando que cerveja é interessante, porque as mulheres que bebem geralmente não querem beber cerveja porque é amargo e etc. Aí quando um namorado, por exemplo, ou amigo vai apresentar, não, mas essa é diferente, aí a pessoa enfia logo uma IPA pra mulher, coitada da pessoa. É assim, então eu acho que o caminho é realmente a educação do paladar e mostrar que existe todo um mundo diferente, que pode ser tão agradável quanto outras bebidas, quanto destilados ou vinho, etc. Sim, sem dúvida. Você percebe, inclusive, que tem uma diversidade de cervejas aí disponíveis no Amazonas para essa degustação? Essa ainda é uma dificuldade por aqui. A gente não encontra muito em supermercado, como quando eu estava em Florianópolis ano passado, eu fui na padaria da esquina e tinha um monte de cerveja. Gente, nunca que eu vou ter isso em Manaus. Quer dizer, nunca não, mas atualmente não. Nem em supermercados grandes a gente tem assim uma boa variedade, né? A gente, quando quer variedade, a gente tem que procurar uma loja mais especializada, que no caso aqui só temos uma loja realmente especializada em cerveja, que venda vários rótulos em lata, garrafa, etc. Temos duas. Duas, em Manaus, né? Isso. E aí são de fácil acesso, assim, qual que é a sua percepção a isso? Fácil acesso financeiro? Também, Não. Também. Eu diria que é um custo médio alto, assim, porque tem a questão da distância, dos custos para trazer cerveja para cá. Não é barato. Um tempo atrás, eu sempre, quando vou comprar cerveja, a primeira coisa que eu faço é colocar alguma coisa no carrinho e ver o frete, que às vezes não vem para cá, ou às vezes o frete é mais caro que a cerveja. Aí não tem condições, né? Então acaba saindo realmente uma garrafa que você vende em São Paulo por R$20, para cá ela chega por 40. Então esse é um problema, é uma questão que deixa mais inacessível. Mas também tem os bares já e as cervejarias daqui que já trazem uma opção um pouco mais barata, né? E um pouco mais acessível, né? Falando inclusive sobre essas cervejarias, como que é a produção aí de cerveja no Amazonas? Tem bastante cervejarias ou não? Você vê mulheres nessas cervejarias? No Amazonas, deixa eu fazer as contas aqui rapidinho. Eu acho que tem por volta de 8 cervejarias agora, assim, entre ciganas e 8? Ou tô exagerando? Eu acho que é entre 5 e 8, eu não vou lembrar o número exatamente. E delas, tem uma cervejaria que é comandada por uma mulher, que é uma cervejaria pequena, cigana, que é a Bordone, e começaram faz pouco tempo. Estão, inclusive, rotulando cerveja agora. E
As outras também, tem duas que são bem grandes, que já são antigas, que é a Rio Negro e a Batuta, e as outras estão ali medianas, enfim, não tão grandes. Entendi, que legal. Mas que bom saber que tem, né? Que tem, são opções aí para quem mora no estado. E você tem interesse em produzir cerveja? Já pensou sobre isso ou não? É mais parte da educação mesmo. Eu, sinceramente, eu sou mais da parte da educação. Não, a parte da produção eu acho maravilhosa, só que quando chega nos cálculos, eu sou de humanas, gente. Eu sou uma das partes uma das poucas pessoas que trabalha com cerveja que é de humanas, né? Porque 90% do pessoal que trabalha com cerveja é de exatas. Eu digo, não, gente, eu sou de humanas. Quando chega nos cálculos ali, começa a me dar um sono. Tenho muito respeito por quem faz, mas não é a minha onda. Sobre ainda, né, os produtores de cervejas aí do estado. Tem alguma cerveja típica amazonense com produtos típicos da região? Esse é um assunto que eu sempre comento, porque eu vejo cerveja com ingredientes daqui sendo feitos no Brasil inteiro, menos aqui. Mentira! Não tem. É que a gente vê sour de cupuaçu sendo feito em Curitiba, em Porto Alegre. E, nossa, cupuaçu, agora, a minha família tem um sítio também há muitos anos, e cupuaçu tá caindo, assim, de fazer lama, entendeu? Gente, por que não fazem uma cerveja com cupuaçu, uma cerveja com os ingredientes daqui? Ainda estão muito no básico, na Weiss, na Dunkel, mas também entendo que é por causa do público, que ainda é um público que precisa conhecer o básico para depois ir avançar. Entendeu? Entendi. Mas você acha que se eles aparecessem com uma cerveja de cupuaçu, o público não iria ter curiosidade de experimentar? Eu creio que sim. Eu acho que muita gente ia ter curiosidade de experimentar e muita gente iria gostar, porque a sour é um estilo que eu acho que encaixa muito bem com o Amazonas por causa desse calor maravilhoso. Exato. O maravilhoso foi uma ironia, mas ok. Eu ainda amo essa cidade, apesar do calor. Quantos graus está aí, aliás? A gente tá no inverno amazônico, só que o inverno amazônico é um inconstante. Ainda agora tava chovendo muito, tá nublado, mas tá 29 graus. Eu tô dentro do ar-condicionado, senão não aguento. Sim, imagino. Bom, mudando um pouco o tema, né? A gente tava falando um pouquinho aí do mercado, da produção, mas vamos falar sobre movimentos aí inclusivos dentro do mundo cervejeiro, que eu acho uma pauta muito, muito importante, assim, se não uma das mais. Como que você sente que, não sei, né? Se tem essa preocupação de inclusão dentro das cervejarias aí no Amazonas, dentro das pessoas também do meio cervejeiro, não só quem produz, mas enfim, bares e tudo mais. Inclusão de mulheres, né? Inclusão de pretos, inclusão de LGBTQIA+, os povos indígenas do próprio Amazonas, que eu também gostaria de te perguntar, né, se você vê povos indígenas que têm interesse sobre esse mundo cervejeiro ou não, como que é essa percepção? Manaus, nessa parte, ainda tá bem atrás. Mas a gente não é muito diferente do restante do Brasil, né? Porque a gente tá vendo agora as pessoas começarem a abrir os olhos e perceberem que cerveja não é para ser da elite, não é para ser dos brancos, não é para ser dos homens. Mas aqui eu até costumo dizer que tem um clube do bolinha, uma panelinha entre o pessoal que produz, que ninguém entra, ninguém pode saber mais do que ele, ninguém... Enfim, eles se fecham ali neles. E como eu digo, eu vou comendo aqui pelas beiradas, não tô nem aí pra eles. Mas que não dá para ficar tentando afrontar, né? Mas eu creio que ainda tem que ter muita inclusão aqui. Ainda tá faltando muita gente fora da bolha de conhecer. Principalmente a questão dos povos originários, eu penso muito na questão dos ingredientes, né? Porque até conversando com o Rodrigo Sawamura, da Estrela Galícia, e ele tava falando dos ingredientes amazônicos e o que poderia ser usado de diferente em cerveja. E eu pensei de cara, assim, nas pimentas que os povos originários, que os indígenas usam, porque isso não é usado em canto nenhum mais, entendeu? Pimenta é um negócio, é um ingrediente daqui, que o amazonense, são duas coisas que o amazonense não vive sem, é farinha e pimenta. É mesmo? É. E você vê os povos originários interessados nesse mundo cervejeiro? Como que sua percepção?
na minha percepção, ainda é muito elitista, muito clubista o meio cervejeiro aqui. Ainda tem que se tornar algo mais aberto. Eu só não sei dizer, tem uma cervejaria que ela fica no interior, que é uma cidade do interior, e ali, essa cervejaria, eu creio que ela tem uma conexão a mais com a comunidade, até para crescer mais a cidade, né? Que a Sarapó, ela fica numa cidade de estrada, são uns 20 minutos, meia hora de estrada. E lá, eu percebo pela internet, que eu infelizmente ainda não pude visitar, percebo pela internet que eles têm uma conexão maior com a comunidade deles, e essa parte eu acho bem interessante, se abraçar a comunidade, né? Claro! Ainda existe o grupo cervejeiro de mulheres aí no Amazonas, as Amazonas, né? Eu acho que não tem mais... Assim, o grupo ainda pode existir, não tenho conhecimento, mas que não tem mais nenhuma reunião, nem nada do tipo. Entendi. Já tentei também uma vez manter uma confraria feminina, mas é complicado. E muito complicado para mim também, em questão de gestão de tempo. É muita coisa para gerir, carreira para tentar engrenar, com maternidade, com etc. Sim, inclusive você tocou no ponto, né? Maternidade. Você fala sobre isso também, né? No seu Instagram, você é mãe solo e acho que acredita nas suas palestras também, no seu trabalho, né? Essa relação com a maternidade. Queria que você contasse aí um pouquinho como que você enxerga isso, né? Dentro também do meio cervejeiro, que também é o seu ofício, né? Mas também no geral, né? Como que é, enfim, mãe solo no Brasil, no Amazonas. E também depois quero te perguntar sobre, que você também fala bastante sobre gordofobia, né? Então, também no seu trabalho. Então, puder compartilhar um pouquinho, acho muito importante a gente conversar sobre. A maternidade em si, ela já é um desafio, né? O fato de você criar uma pessoa. A minha mãe sempre me diz que a tarefa mais difícil do mundo é você educar uma pessoa. Então... não é fácil. E quando você faz isso absolutamente sozinha, que eu digo sem o outro lado que deveria estar com você. Mas eu tenho a felicidade de ter uma boa família, de ter uma família que me apoia, e não só família, amigos também, que quando eu preciso estão ali para me socorrer. E eu creio assim que o único dilema que eu tenho com a maternidade solo, é porque eu tenho que encaixar todos os meus horários nos horários dela. Agora que a gente tá gravando porque ela tá na escola. E tudo que eu faço nesse tempo, ou eu faço em horários que a minha mãe esteja livre, e que geralmente ela vai pro sítio, e ela já leva a minha filha, e eu consigo fazer um curso à noite, ou um jantar, os programas à noite. Quando não tem jeito, ela vai comigo, e tablet do lado, e enfim, é assim que a gente vai se virando, porque não tem como simplesmente deixá-la. Sim, claro. E não tem como também eu deixar de criar a minha carreira, que eu escolhi, né? Então eu tenho que aprender a conciliar os dois na marra. Mas e como você vê, né, essa abertura? Porque, enfim, sabemos também das dificuldades, né, tudo nesse patriarcado aí que vivemos, nas questões, né, profissionais, por exemplo, né? Esse meio cervejeiro que você trabalha. Se você quiser levar sua filha para uma palestra, para uma consultoria que você está dando, ou enfim, para o seu trabalho, alguém te olha torto, ou alguém já te proibiu, como que é essa aceitação aí, ou essa flexibilização, né, do seu trabalho com a maternidade? Porque a gente sabe que nem tudo é falado diretamente, né? Mas nas entrelinhas aí a gente percebe quando, enfim, algo tá incomodando ou não. Até o momento eu não tive nenhum problema com isso. Quando eu fui treinamento, geralmente eu faço em horário de tarde, até porque tem que ser em horário que o restaurante ou bar não funciona, né? E quando ela teve que ir comigo em 1 ou 2 eventos que ela teve que ir comigo, felizmente foi em local geridos por mulheres, e eu creio que elas têm geridos por mulheres e mulheres mães. Então, assim, o entendimento é outro, né? Quando você tem. Sim. E agora eu estou programando também uma palestra com o pessoal da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, e o presidente da ABS do Amazonas também sempre leva a filha dele quando ele tem que falar de vinhos e tudo mais. Então, assim, já tá tudo em família, digamos assim, tudo combinado. Isso é ótimo. Até o momento não tive problemas, e espero
espero não ter, porque eu não sou uma pessoa muito calma quando, quando acontece alguma coisa que quer dizer com a minha filha. Eu sou muito calma quando falam de mim. Da minha filha já é outra história. Errada não tá certíssimo, não é? Né? E você tem alguma situação aí que você se recorda de ter sofrido nesse ramo cervejeiro? Alguma história envolvendo machismo, ou racismo, ou gordofobia? Ou também, bom, machismo engloba aí também na questão da maternidade. O racismo e a gordofobia é mais uma questão estrutural, né? Que eu, por não ser uma negra retinta, eu sou uma negra de pele clara, então isso ajuda em muita coisa. Se eu tivesse um black power, se eu tivesse uma pele mais retinta, de certeza isso influenciaria, infelizmente, de forma negativa. E a gordofobia também, ela tá bem no meio estrutural, quando a gente fala que as pessoas, elas acham que o gordo é aquela pessoa que fracassou na vida, porque por ele ser gordo, ele não tem capacidade de fazer as coisas por ele ser gordo. Então, tem um certo preconceito velado, aqueles que nunca vão te dizer que é por aquilo que... Você percebe, por exemplo, eu já percebi escolherem outras pessoas para fazerem eventos que não eu, e pessoas menos capacitadas, e a pessoa sabendo da minha capacidade, entendeu? Mas assim, visualmente ficava mais bonito, porque era gravação e tudo mais. A gente percebe esse preconceito velado, né? Mas o machismo no Instagram, ele é campeão, né? Sempre que eu posto algum vídeo, porque no Instagram eu faço um trabalho muito de vídeos simples, porque como o pessoal daqui não entende ainda muito de cerveja, não adianta eu falar, eu estou aqui tomando uma cerveja de corpo leve, com uma leve carbonatação. Ninguém vai entender. Aí eu geralmente faço vídeos simples para as pessoas entenderem e terem um pouco mais de conhecimento. E sempre tem algum homem que vai querer me ensinar o que eu estou falando errado, o que eu estou falando não está certo, que não é bem assim. Eles te chamam no direct, assim, pra falar? Ou comentando diretamente na publicação, sei lá? Na maior parte das vezes é direto na publicação, porque eles querem dizer, mostrar realmente. Querem te expor, né? Que eles sabem mais do que eu. Só que eu respondo, eu falo, olha, não é bem assim. O último foi sobre que eu postei que a cerveja tem que ser guardada de pé e não deitada, para não ter contato com a tampa de metálica. Aí uma cervejaria, não lembro da onde, respondeu pelo perfil dela, de que a cerveja em lata também fica com contato com metal. Eu falei, gente, é completamente diferente. O líquido entra em contato. Fora que tem a superfície de contato com o oxigênio também, não é só, né, o metal. Eu falei, gente, eu não vou discutir com uma pessoa que deveria saber que ele tá errado, entendeu? Exato. Haja paciência, né? Uma vez até uma amiga me falou, não, tem que responder assim, não, peraí, segura aqui meus 3 diplomas, que eu vou sentar e te explicar o que é. Exato. Ivi, você acha que cerveja é política? Ah, com certeza. A cerveja ela já é política desde o início da história dela, né? Elas vêm da alimentação dos povos, da alimentação dos padres, da alimentação da questão da fertilidade. Ela é política também quando a gente fala dessa questão do elitismo, de quando a gente vê que botam um vinho lá em cima e a cerveja como para pobre, para ralé, e a gente mostra assim, ó, a gente pode até ser pobre, mas a gente também pode tomar uma coisa que presta. Ou então eu não sou pobre e gosto de cerveja. Ou seja, a cerveja ela serve muito mais para a união de pessoas do que eu penso do que qualquer outra bebida. Sim. Ela consegue unir e... Ela é democrata, né? Ela consegue unir e fazer pessoas dialogarem, na maior parte das vezes amigavelmente. Sim. Muito mais do que outras bebidas. Tem super razão. Mudando um pouco de assunto, diante do que você comentou a respeito do mercado, né, cervejeiro no Amazonas, das cervejarias que tem, do interesse também do público, existe algum turismo cervejeiro no Amazonas? Você acha que, ou tem, né, a possibilidade de que um dia exista, interesse cresça, enfim?
Ou já existe? Turismo cervejeiro no Amazonas não tem. O turismo no Amazonas é uma coisa, assim, imensa, né? 99% das pessoas que vêm para cá vêm para visitar. Mas na maior parte das vezes não vem nem por Manaus, né? Vem para ver florestas e interiores e os rios, etc. Mas o Amazonas tem grande capacidade de ter um turismo cervejeiro, principalmente por essa questão de se a gente conseguir trazer essas coisas daqui, né? As características daqui, talvez nem tanto nos ingredientes, porque a maior parte dos ingredientes vem de fora, tirando se alguém realmente um dia resolver fazer cerveja com os ingredientes daqui. Mas dá para ser feito um grande apelo regional por história, por rótulo. A cervejaria Rio Negro, inclusive, trabalha com isso nos rótulos deles. Eles colocam sempre lendas indígenas e uns rótulos diferentes. Então, assim, dá para fazer. Só falta o interesse e o interesse das cervejarias e creio que também um pouco de parte do público, né? De ir atrás mais das cervejas daqui do que das cervejas de fora, né? Das grandes marcas. Talvez seja um trabalho aí, né, em concomitância, né, da educação, ao mesmo tempo que tenha interesse em fabricar, né, as pessoas que têm interesse de produzir isso e comercializar isso, ao mesmo tempo que a gente reeduca, né, as pessoas. Isso. Em relação ainda à questão do turismo, você comentou aí que as pessoas, né, a maioria vai para ver florestas, para ver isso, ver aquilo. Como que você sente, você sendo amazonense, esse tipo de interesse turístico em relação ao Amazonas? Gosto bastante do interesse dos outros no Amazonas na questão turismo. Não gosto tanto na questão machismo, porque existe uma questão muito grande do turismo erótico, digamos assim. Turismo sexual. Diga mais, como assim? Existe um grande fator, acho que no Brasil existe ainda esse fator, das pessoas virem de fora querendo arranjar mulheres por aqui, entendeu? Então, esse daqui ainda acho que é um problema em todo o Brasil. E torna-se um grande problema em interior e etc. Arranjar mulheres, você diz especificamente parceiras sexuais, sei lá, ou prostituta, sei lá. Basicamente tô imaginando isso. já um monte de possibilidades no arranjar mulheres, sabe? Dá para imaginar um monte de besteira, porque 90% delas é verdade. Ixi. Inclusive, um dos maiores choques quando a gente cresce, assim, da infância para a adolescência, é descobrir que a lenda do Boto, que todo mundo conta por aí, é, na verdade, uma lenda para esconder um abuso sexual de branco, né? Que, tipo, o branco chega na cidade, engravida alguém e vai embora, e a mulher fica lá grávida, entendeu? Aí já é o filho do Boto, né? Que era, no caso, uma amazonense que morava, sei lá, ou era um povo originário. Geralmente é uma lenda de ribeirinhos, né? Das pessoas que moram perto do rio, mas não dos povos originários. Enfim, o turismo é muito interessante, tem que crescer. Eu acho que tem que crescer mais para dentro de Manaus, porque não tem muito turismo envolvido em Manaus. Os turistas chegam em Manaus e vão para o interior ou vão para o meio da floresta. Acho que tem que haver mais que tem muita coisa legal em Manaus, assim, muita coisa de história em Manaus, que as pessoas acabam não conhecendo. Né? Manaus é uma cidade grande, né? A capital do Amazonas. Eu imagino que seja grande. Não tenho certeza aí do tamanho populacional. Enfim, né? É interessante as pessoas também não quererem conhecer Manaus, né? Eu não sei, eu iria para Manaus primeiramente. E aí depois faria outras viagens ao redor do Amazonas, porque o Amazonas é muito grande, né? Não dá para conhecer muita coisa do Amazonas, a não ser que você passe bastante tempo por aqui, porque as distâncias entre as cidades do Amazonas são muito grandes. E o acesso, né, entre elas também é mais difícil. Assim, não que não haja as pessoas com interesse de conhecer Manaus, eu acho que não há tanto interesse político até o momento de que as pessoas conheçam mais as coisas daqui do que o interior, né? De conhecer história, de conhecer... Entendi. Acabam centralizando tudo do que é de Manaus no Teatro Amazonas. E o Teatro Amazonas é o Teatro Amazonas. Mas eu acho que ainda tem muita coisa em volta mesmo, ou em outros lugares, que é interessante, que poderia ser melhor explorado. Ivi, o que você mais gosta desse mundo cervejeiro? Eu acho que o que eu mais gosto do mundo cervejeiro é, primeiro, o tamanho, né? Porque quando eu entrei no curso de sommelier, eu acho que eu conhecia uns 5 estilos de cerveja.
E eu achava que era muita coisa. Quando eu conheci o mundo cervejeiro de verdade, eu falei, nossa, isso aqui é muito grande, isso aqui é infinito. E meu pai, ele era sommelier de vinhos, né? E assim, comparando com o vinho, eu falei, gente, a cerveja tem muito maior, uma infinidade muito maior. E outra coisa que me interessou muito, que eu tenho muito interesse, é essa questão do ensinar. Eu gosto muito de ensinar as pessoas e falar sobre aquilo que eu gosto, né? Sim. Não dá para ensinar alguma coisa que você não gosta, né? Sim. Então, passar conhecimento, acho que por ser um meio ainda desconhecido, então o passar conhecimento também foi outra coisa que me atraiu muito no meio cervejeiro. E conhecer pessoas, né? Principalmente no Brasil, que é um meio ainda em crescimento, é um mercado ainda em crescimento, então a gente acaba, principalmente no Instagram, conhecendo gente do Brasil todo e conversando com o Brasil todo e trocando com todo mundo. E essa parte de conhecer pessoas é muito legal também. É incrível mesmo. E qual que seria seu maior incômodo, assim, nesse meio cervejeiro, sei lá, a parte negativa aí que te incomoda um pouquinho ou não, mais ou menos? Eu acho que o maior incômodo é, com certeza, o machismo, porque a questão de acharem que mulher não tem nada a ver com cerveja, que não entende de cerveja, que não pode falar sobre o assunto. E eu acho que essa é a maior parte do incômodo. Super entendo, né? Nós mulheres entendemos bastante esse incômodo. Uma curiosidade que eu fiquei aqui pensando comigo é só... A gente já tá chegando, né, no final do nosso papo, mas eu fiquei curiosa, pensando a respeito de festivais cervejeiros, algo do tipo. Tem por Manaus ou pelo Amazonas? Não temos. Eventos assim cervejeiros? O único evento cervejeiro que tem realmente é o Oktoberfest da Rio Negro. Na verdade, hoje em dia, já ano passado, ou alguns outros lugares fizeram também, mas a maior é a da Rio Negro. E não chega a ser assim muito grande, não tem nem comparação com a Blumenau da vida, né? Aí, não, mas é um evento cervejeiro, é um atrativo, né? Uma atração. Existem pequenos eventos de lugares, mas acaba ainda só frequentando aquelas pessoas que já conhecem o meio, né? E não esses pequenos eventos. Mas para essa questão da educação cervejeira, foi um comparativo que eu fiz quando eu fui para Florianópolis. Eu fui para um festival de cerveja e eu fiquei realmente comparando. Eu falei, nossa, se eu fizesse um festival desse em Manaus, tinha que ser completamente diferente, porque as pessoas ainda não têm o conhecimento de apreciar realmente a cerveja que ia estar sendo vendida ali. E se eu fizesse um show e abrisse para o público assim, de graça, sem revistar ninguém, provavelmente todo mundo ia levar sua bebida e ninguém ia comprar a cerveja do outro que ia achar caro, entendeu? E falou, é basicamente isso. E já Sul e Sudeste, eu não sei como é que tá Centro-Oeste e Nordeste, mas Sul e Sudeste a gente já vê que as pessoas vão realmente para apreciar o que tá ali. Por isso que eu digo que aqui ainda tá na fase da educação. Deve ter uma mescla também, acredito Sim. que, né, eu sou do Sudeste, mas existe também muita gente que vai ainda só pra beber, né, assim, gosto de cerveja, tem esse gosto, mas não conhece praticamente nada do mundo cervejeiro e tá indo no evento porque é um evento grande, né, como tem muita gente, aí as pessoas vão só pra beber, às vezes nem tem tanto interesse em conhecimento, né? Mas o que é legal porque uma vez você num evento, você acaba, por osmose, você pega alguma coisa. Por osmose. Mas aí você vê, tipo, porque vai estar falando o tempo inteiro sobre isso. Mas eu entendi o que você quis dizer, realmente. Eu acho que tem essa mescla, pelo menos no Sudeste. E ainda falta, né, muita educação cervejeira, no geral. Falta educar o público para que o público entenda, principalmente questão de valores, né? Que acho que a principal questão é o público entender por que ela é mais cara e por que não dá para vender no mesmo preço de uma normal de supermercado. Sim, sem dúvida. Quer, inclusive, contar aqui no podcast por quê? Pelo caso do Amazonas, principalmente, a gente tem distância de ingredientes, né? Quando se trata de cervejaria, é bem menor a quantidade que você compra do que uma Ambev da vida, né? Desculpa aí, Ambev, mas enfim, a quantidade é infinitamente menor. Nem se compara. Então você acaba pagando mais caro, porque você paga o imposto, acaba sendo mais caro. E é basicamente isso. Você paga mais porque você compra menos. É interessantíssimo isso. Bizarro, né? Enfim. Bom, Ive,
Agora aqui, para finalizar nosso papo, eu gosto muito de pedir para minha convidada se ela pode deixar um recadinho, uma mensagem, enfim, qualquer coisa que você gostaria de expor aí, de dizer para a mulherada que nos ouve, tanto do Amazonas, né, especialmente do Amazonas, acredito eu, mas em todas as mulheres aí, esteja no Brasil, fora do Brasil, o que você diria para as mulheres que apreciam cerveja, que querem entrar no mercado, que já estão? Acho que a frase principal é: vem com a gente. As mulheres foram feitas para a cerveja foi feita para as mulheres e por mulheres, então a gente tem espaço nesse meio, a gente tem como crescer, a gente tem que se unir principalmente, porque chega de estruturas externas querendo dividir e fazer guerra entre mulheres, não faz sentido. Então, se a gente se unir e estudar, a gente só vai crescer e crescer juntas. Maravilhosa, muito obrigada. E se alguém que está nos ouvindo, né, quiser te contatar, te chamar profissionalmente para alguma parceria, para alguma coisa, para alguma palestra, ou, enfim, tirar dúvidas com você sobre cursos, sobre profissionalização, sobre cerveja, enfim, quiser falar com a Ive, onde que te encontra, quais são os seus contatos disponíveis? Pode me encontrar no Instagram, que é o que eu mais uso, que é o @ivelins, EVYLins, e no meu e-mail profissional, que é o ive@gmail.com. Ótimo. Ive, muito obrigada por ter participado aí desse papo. Foi muito gostoso conversar com você, te conhecer um pouquinho mais aí sobre o seu estado, sobre você também como mulher, sobre a luta aí das mulheres e das questões que a gente, né, precisa ainda enfrentar e, enfim, combater. Obrigada de verdade, saiba que aqui é um espaço sempre aberto para você, para qualquer mulher que esteja nos ouvindo. Sinta-se sempre convidada aí para fazer parte do podcast. E muito obrigada. Por nada, para mim foi uma honra participar, ser convidada. Precisar, estamos aqui de novo. Vai ser uma honra também. Obrigada, um beijo. Tchau. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Sintonizaremos com mais um estado brasileiro no próximo episódio. Saúde!